Fala, cozinheiros e cozinheiras, beleza? Tudo bem? Professor Elias chegando na área para mais uma aula de gastronomia. E que temaço! Cozinha contemporânea. Se você está assistindo essa segunda aula, opa, fique aqui comigo, mas primeiro assista a aula um para você pegar exatamente os conceitos básicos, a introdução à cozinha contemporânea, primeira parte. Então, beleza? Vamos continuar aqui a falar sobre cozinha contemporânea. Você conhece? Sabe do que se trata? Sabe quais são as principais características? Então, se você é um amante da cozinha contemporânea, fique comigo que esta é a aula de hoje, está pegando fogo. Então vamos nessa! Então, pessoal, na primeira aula sobre cozinha contemporânea, nós vimos o seu conceito, tá? Então vimos que cozinha contemporânea é a cozinha da atualidade, ou seja, é cozinhar, certo? É a cozinha dos grandes centros urbanos. Isso é importante a gente entender. É beber nas grandes cozinhas clássicas, mas exatamente fazer releituras dessas receitas maravilhosas, certo? Com criatividade, com aporte tecnológico e a inclusão de alimentos regionais. Então, vamos começar a aula de hoje com essa citação aqui de Barthes, certo? Muito importante. Para que serve a comida? Essa é uma pergunta. Para que serve a comida? Essa é uma pergunta. Ela não é apenas uma coleção de produtos que podem ser usados para estudos nutricionais e estatísticos. Ela é também, e ao mesmo tempo, um sistema de comunicação. Ou seja, a comida comunica com a sua sociedade. E se a comida fala, o que a comida tem falado para si? O que a comida diz para você, cozinheiro e cozinheira, para você que é amante da gastronomia? Me conte. Ela é, ao mesmo tempo, um sistema de comunicação, de cultura, de comunicação, de acordo com você está, como é um arranjo social, a comida vai dizer exatamente a que cultura você pertence. Tá? E aí eu vou fazer aqui uma citação, diga-me o que tu comes, de Bilhar Sabahan, que eu te direi a que povo tu pertences. Ela é um sistema de comunicação, um corpo de imagens. Ao analisar uma culinária, você exatamente diz, olha, isto é de tal região, certo? De tal lugar, certo? É um protocolo de usos. Isso é importante a gente dizer isso. A cozinha nada mais é do que um grande protocolo de usos e costumes do modo de fazer, certo? De como que se faz, tá? E aí a gente vai chamar isso de culinária, que é exatamente cozinhar, preservando a sua tradição, preservando a sua ancestralidade, certo? E aí nós vamos utilizar esses protocolos, como que foi feito, como que isso começou, certo? Isso foi idealizado e nós temos um grande exemplo que eu sempre gosto de dar da cozinha brasileira, que é a cozinha afro-baiana. Essa comida de axé, essa comida que sai dos terreiros para ganhar os grandes centros urbanos ou para ganhar o mundo inteiro, certo? Mas ela tem os seus usos e protocolos de como preparar. Situações e comportamentos. Isso é importante. E se a comida fala, ela vai exatamente falar dessa comunicação, certo? Desse corpo de imagens, desses critérios de como fazer, certo? Os protocolos e as situações, ela também rege como se comporta a mesa, tá? Esse é o conceito de gastronomia, né? Como você come, com quem você come, de que forma você come. Isso é importante. Isso vai exatamente dizer quem é você. Olha que maravilha de citação de Barthes, tá? Lindo demais para a gente fazer aqui, começar essa introdução à cozinha contemporânea. Então, vamos chegar para cá, porque a cozinha contemporânea, certo? Ela é precursora dessa gastronomia de luxo. Ou seja, essa gastronomia que vai beber em ingredientes, muitas das vezes, importados,
certo? Que vai aportar aqui no século XX no Brasil, essa gastronomia de luxo, ou na década de 90 em específico, né? Ela desponta aqui no Brasil, certo? E essa gastronomia de luxo, ela não está para todos. Ela está para uma classe, né, a mais abastada, que pode, certo, pagar por essa gastronomia de luxo, pode gastar por este serviço diferenciado, certo? E no meio disso a gente vai chamar de gastronomia ou de cozinha contemporânea, certo? Então você, como é que isso acontece, Elias? Isso acontece por diversos motivos. Dos motivos que aconteceu aqui, principalmente aqui no Brasil, esse boom dessa gastronomia de luxo, é exatamente a abertura de mercado, certo? O fenômeno da globalização, certo? E isso possibilitou, já que uma das características principais da cozinha contemporânea é o multiculturalismo nas preparações, você pode degustar uma mise-en-bouche, uma pequena entrada que come-se de uma vez só, de uma bocada só, mas ali pode ter cozinha italiana, pode ter cozinha francesa, pode ter cozinha brasileira, pode ter cozinha espanhola, pode ter cozinha portuguesa, pode ter cozinha americana, pode ter traços orientais em uma bocada só. O multiculturalismo pode estar presente nesta preparação. A globalização possibilitou isso, tá? Se nós voltarmos 25, 30 anos, certo? Para a gente achar esses produtos mais diferenciados aqui no Brasil, isso era difícil, tá? Bons azeites, bons vinhos, bons queijos, boas massas, tá? Bons tipos de farinhas, certo? Para panificar, por exemplo. Então, a globalização possibilitou você acessar a culinária do outro de uma forma menos atrasada, diminuindo assim as distâncias na hora de você praticar sua arte culinária. Então, a globalização, ela possibilitou você fazer essa gastronomia de luxo, certo? No Brasil. Então, produtos importados foram chegando, certo? E esses grandes centros urbanos foram surgindo, esses restaurantes com um grande aporte tecnológico, certo? De ingredientes caros, importados, certo? E essas novas propostas, certo? E esses consumidores ávidos por experimentar esses novos sabores, tá? E eu quero dizer para você aqui que essa gastronomia de luxo, ela não está e não estava para qualquer pessoa. Importante a gente entender isso aí. Então, a gastronomia de luxo, ela passou a ser pautada nos grandes espaços midiáticos, certo? A nossa profissão aqui no Brasil, ela começou a aparecer, tá? Primeiro com as revistas, tá? As revistas de culinária, certo? Que fomentaram essa gastronomia de luxo, certo? A mídia, certo? Começou a divulgar esses espaços, tá? E esses profissionais que estavam renegados, tá? A cozinha lá atrás, essa cozinha que não aparecia, essa cozinha que era um local inóspito, certo? Ele vem para frente. Essa cozinha agora ela é aquário. Esse chefe agora é alguém que aparece na mídia. Esse chefe é alguém que modela a forma como os seus comensais degustam a sua comida e levam para a sua casa. Esse chefe agora é alguém que transforma a sociedade através da alimentação. Então, a comida deixa de ser um alimento para ser aquilo que a gente chama de espetáculo culinário. A comida sai dessa questão da cultura para ser algo que está na mídia, para ser algo que é ovacionado, os seus chefes preferidos, os seus restaurantes preferidos estão na mídia. Isso não é para toda a sociedade, para
apenas quem pode pagar. Então isso marcou a década de 90, a grande ascensão dos restaurantes de luxo com essa abertura de mercado, trazendo assim uma nova definição do que é culinária. Nessa nova definição, eu vou trazer para você o que é culinária no conceito mais tradicional, certo? Culinária é cozinhar. Deixa eu vir aqui para a primeira tomada, deixa eu ver aqui para a primeira câmera. Cozinhar respeitando as tradições de um povo. Cozinhar é culinária é cozinhar respeitando as tradições de um povo. Vamos tomar como base cozinha baiana. Uma delas, por exemplo, a afro-baiana, que tem a sua ancestralidade. Então, quem faz um prato da cozinha afro-baiana precisa cozinhar respeitando a sua tradição. Imagine você acessar um chin-chin de galinha, por exemplo, né? E está ali, por exemplo, mostarda, não faz parte daquela paleta de sabores. Então, eu preciso entender o que é a culinária. Então, esse chefe agora, ele modela, porque a cozinha contemporânea é aberta ao novo e à releitura. Assim, a culinária ganha uma nova definição do que é culinária. Então, é importante a gente entender que essa nova tradição, esse novo conceito, certo? De culinária e tradição, ele vai ser exatamente modificado. Olha só nessa arte, você tem um prato clássico que é um ratatouille, tá? Do filme Ratatouille, que todo mundo ficou maravilhoso com aquele ratinho. Isso é tradição, isso é um prato camponês, um prato de pessoas simples. Mas olhe do lado o que a sofisticação faz. Recria, traz um novo olhar, traz uma nova, como diz o crítico, uma nova perspectiva para a gastronomia. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso, trazendo assim um novo conceito do que é culinária. Tá? Então, se você é muito tradicional, a cozinha contemporânea vai mexer com a sua cabeça, certo? Porque dentro de uma massa, dentro de um ravioli, pode ter algo completamente inusitado fora daquilo que a gente chama de cozinha italiana. Isso vai ser a fusão de culturas completamente diferentes. Beleza, gente? Então, esta é a segunda aula de gastronomia contemporânea. Então, se você está gostando, fique comigo, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, vamos para a aula 3, certo? De cozinha contemporânea, certo? Assista a aula 1, certo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e bora cozinhar, pessoal, beleza?